O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nos preparando para a vinda do Senhor, olhando para este tempo do Advento, que nosso Senhor nos concede nesta liturgia, podemos examinar a nossa consciência e observar onde é que nós temos posto a nossa vida, a nossa vontade. As coisas que fazemos ao longo dos nossos dias vão definindo de que lado nós estamos. Nosso Senhor virá novamente, nosso Senhor virá para nos mostrar que pelo menino Deus que nasce do ventre de Maria, Ele vem para salvar a todos. Mas nem todos seguirão pelos seus caminhos, nem todos serão salvos. Esta é uma verdade que a nossa fé precisa esclarecer todos os dias ao nosso coração, para que nós tenhamos a certeza de não sermos enganados e as opções que fazemos ao longo da nossa vida sejam opções que nos levem para o caminho dos céus. Por isso que nós ouvimos no Evangelho de hoje, nosso Senhor dizer: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quantas vezes somos estes que dizemos que temos Jesus nos lábios, mas que não temos Jesus no nosso coração? Temos Jesus na nossa cabeça, na nossa ideia, pensamos em Jesus, mas não vivemos como Ele nos pede, não cumprimos a sua vontade, não colocamos em prática aquilo que é a vontade de Deus. E vivemos muitas vezes querendo pôr em prática apenas a nossa vontade. É por isso que não basta saber quem é Jesus, não basta falar de Jesus, precisamos ser de Cristo. Entrará no reino dos céus aquele que põe em prática a vontade do meu Pai. É isso que nós precisamos, olhando para a nossa vida, perceber. Não tem como coexistir duas vontades: a vontade humana, a minha própria vontade, que muitas vezes é egoísta, que muitas vezes é uma vontade própria, uma vontade que olha só para si, com a vontade de Deus. A vontade de Deus que nos faz seguir os seus passos, que nos faz caminhar naquilo que Ele pensou para cada um de nós. E como então nós poderíamos nos perguntar: o que é fazer a vontade do meu Pai? Fazer a vontade de Deus que está nos céus? E o próprio Cristo nos diz, contando aqui, trazendo para nós esta imagem: aquele que ouve as minhas palavras e a põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ouvir a palavra
e a colocar em prática. Quantas vezes nós já ouvimos a palavra de Deus e não a colocamos em prática? Quantas vezes nós até achamos interessante aquela palavra, achamos que a palavra faz sentido, que foi até uma palavra muito providencial, porque eu estava esperando ali uma resposta, ou porque alguma coisa ali me disse aquela palavra em particular, mas eu não a ponho em prática. É como se a palavra de Deus entrasse de um lado e saísse de outro e não reverberasse no nosso coração. Por isso que nós precisamos olhar para a nossa vida e nos perguntar: onde nós estamos construindo a nossa casa? Onde nós estamos construindo a nossa vida? Onde nós estamos apoiados, sobre a rocha ou sobre a areia? Virão as enchentes, virão os ventos, soprarão contra a casa, e se nossa casa não estiver alicerçada em Cristo, que é a rocha, a nossa ruína será completa. Aproveitemos este tempo do advento para apoiar a nossa vida, para sobrepor a nossa vida, para construir a nossa história diante de Deus sobre a rocha que é Cristo. Se construirmos a nossa vida sobre Cristo, é Ele quem guia. O alicerce de uma casa é quem vai dizer por onde as paredes deverão subir, e não o contrário. Por isso, se Cristo é a base, se Cristo é a rocha onde a minha casa, a minha alma, a minha vida está apoiada, não é o mundo, não são as coisas que vão ditar a regra. Não é o mundo que vai me dizer por onde eu devo ou não andar, mas é Cristo que não passa, que é esta rocha firme. Peçamos a Ele e peçamos também a intercessão de nossa mãe, aquela que também esperou e ao tempo que esperou foi construindo cada vez mais, foi aprofundando cada vez mais a sua vida sobre aquela rocha que não passa, sobre a vontade de Deus Pai, que ela fez e cumpriu com toda a sua majestade, com toda a maestria. Peçamos a ela que nos ajude também a colocar em prática a vontade de Deus, que é nosso Pai.